Olá, boa noite. A Colcha de Retalhos de Alcoólicos Anônimos agradece a presença de cada um de vocês, profissionais amigos de AA, membros desta Irmandade, Alanon e visitantes, sejam todos muito bem-vindos. Esse é mais um evento da Colcha de Retalhos de Alcoólicos Anônimos no formato online. Bom, pessoal, o tema dessa palestra é Vozes Silenciadas, o impacto da estrutura social no alcoolismo entre mulheres. E ela será ministrada pela doutora Júlia Santos Garcia de Matos. A doutora Júlia é psicóloga clínica, especialista em dependência química, comportamentos compulsivos e saúde mental da mulher. Ela é associada à ABAD, Associação Brasileira de Estudos do Álcool e Outras Drogas, e amiga de AA. Ela tem experiência clínica em diversidade, questões raciais e comunidade LGBTQIAPN+. Boa noite, doutora Júlia, seja muito bem-vinda, obrigada por aceitar o nosso convite, estamos muito gratos pela sua participação. Seja muito bem-vinda sempre. Doutora Júlia, a palavra é sua. Obrigada, boa noite a todas, boa noite a todos presentes também. Obrigada mais uma vez a esse convite, a todo esse carinho, acolhimento que vocês estão tendo comigo. Eu fico muito feliz de estar podendo fazer parte, de estar podendo trazer essa palestra para a gente poder conversar um pouco, debater também de um tema tão importante. Obrigada pela apresentação, Carol, obrigada, Ieda, também pelo carinho. E a Mila também, que me ajudou bastante a conseguir fazer a entrevista e levar toda a mensagem da Colcha para vocês. Então, vamos lá. Então, como a Carol falou, o tema que eu separei hoje para trazer para vocês são vozes silenciadas, o impacto da estrutura social no alcoolismo entre mulheres. Essa é uma temática muito importante, porque quando falamos do alcoolismo, que é uma doença da alma, uma dor da existência, precisamos compreender que vai para além de questões biológicas, como o alcoolismo é biopsicossocial, e além das questões psicológicas, mas como é que o social, como o ambiente, interfere e influencia para a mulher alcoolista. E aí, antes de iniciar, eu convido a cada uma de vocês de tirar esse momento para uma reflexão. Quantas vezes você já se sentiu anulada? Quantas vezes você se sentiu silenciada? E quantas vezes você já se sentiu insuficiente? Em relação ao panorama geral do alcoolismo entre mulheres, eu trouxe alguns dados. Após a pandemia, ocorreu um aumento de 42% no consumo de álcool, e esse aumento ele foi acentuado nas mulheres. E o que foi percebido? Que a busca pelo álcool nos homens trazia o direcionamento de confraternização, socialização, né, desse momento de diversão. Já para as mulheres, frequentemente, o uso do álcool era encarado como uma ferramenta de enfrentamento. E aí percebeu que, normalmente, o álcool vai estar presente dentro do alívio da ansiedade, da depressão, ou por lidar com situações de violência doméstica e abusos. Todas essas situações, elas pioraram muito no período da pandemia, dentro do isolamento social, dentro desse convívio com as relações abusivas, com as relações violentas dentro de casa. E o álcool, ele foi utilizado como essa ferramenta para muitas mulheres. Dentro da sociedade, existem normas sociais, onde pessoas vão precisar se enquadrar ali para seguir uma regra social, para que na sociedade as coisas funcionem por um caminho específico. E isso não é diferente dentro do gênero. As normas para um homem vão funcionar diferente para as normas para uma mulher. Quais são essas normas de gênero, né, para uma mulher?
Entende-se que uma mulher, ela nasce, ela cresce, ela precisa constituir uma família para que ela tenha essa posição de mãe, de esposa, e isso já colocando dentro de uma norma heteronormativa, né, de uma relação entre homem e mulher, já fazendo uma exclusão de uma parte da comunidade, de uma comunidade. E após isso, trabalhar, né, ou fazer só o trabalho doméstico, não ter um trabalho externo, né, mulheres tendo as duas possibilidades, ou fazendo só o trabalho doméstico, e a partir disso, cuidou da família, cuidou dos filhos, a, a fase de se tornar idosa, da velhice, e chegar ao fim da vida. Essa é a norma social dentro do gênero, né, para a mulher. E quando se trata do alcoolismo, quando se trata dessa questão, as mulheres alcoolistas são vistas como desviantes dessa norma, porque elas não vão estar enquadradas nesse padrão, não vão estar sendo vistas de uma maneira que vão estar conseguindo construir toda essa estrutura que foi imposta para todas as mulheres. Então, no histórico social, que já acontece há muitos anos, do estigma do alcoolismo feminino, é primeiro que o alcoolismo para a mulher é uma falha moral, o que dificulta o acesso ao tratamento, ao acesso de buscar ajuda, porque não é aceitável que uma mulher tenha o alcoolismo. Como é que uma mãe vai chegar e assumir para a família que eu sou alcoolista? Já para o homem, como a questão de sair e beber após o trabalho, né, todas essas questões que embarcam o alcoolismo são mais normalizadas, são mais aceitas, muitas vezes não é visto como uma falha moral, tão cruelmente como para as mulheres. E aí vem a incapacidade de cumprir papéis tradicionais, que é cumprir o papel de mãe, cumprir o papel de esposa, cumprir o papel dentro do seu trabalho externo, do seu trabalho doméstico, porque você vai estar impossibilitada. É aquele lugar de ser vista como não merecer aquele lugar que foi designado a você. E aí, um contraponto a isso é que as mulheres já são vistas como naturalmente resilientes. Ou seja, as mulheres já estão prontas a sofrerem violências, a sofrerem sofrimentos, e foram praticamente treinadas durante a sua vida para serem resilientes a esses momentos difíceis. Então, vem a invisibilidade de ter que buscar uma ferramenta para lidar com esse sofrimento. Um outro ponto é a aparência impecável que as mulheres precisam ter, até para conseguir desempenhar esses papéis, e a aparência não é só aparência física, é uma aparência em questão de atitude, de comportamento, e com isso gera a consequência da dupla punição. Além de todas essas punições por ser mulher, ainda tem a punição por ser alcoolista. É entendido socialmente que uma coisa não pode estar junto com a outra. Com isso, eu quis trazer para vocês a ideia, né, a teoria da interseccionalidade. E eu coloco essa teoria como uma ferramenta analítica. E o que seria analítica? É uma forma de analisar, é uma forma de se questionar e olhar para outra pessoa, de observar, de se questionar. A interseccionalidade é uma teoria que foi criada em 1989 pela Kimberly Crenshaw. Ela é uma advogada estudiosa
e ela é uma ativista da causa da população negra. E ela traz essa teoria como uma dupla desvantagem, ou seja, uma pessoa que apresenta várias características de populações que já são vulneráveis, características que já colocam aquelas pessoas dentro de um lugar de vulnerabilidade dentro da sociedade, ela vai conseguindo, ela vai tendo desvantagens perante a sociedade em relação aos outros indivíduos. E quando eu falo vulnerabilidade dentro da sociedade, é perceber aquela questão, né, que colocam as minorias, a população negra, ou se não as mulheres. Quando falamos as minorias, não são as minorias em quantidade, até porque as mulheres são em maioria dentro da população e os negros dentro aqui do Brasil também são a maioria. Mas a minoria traz a ideia de não ter a dominância social, ou seja, não estar nos espaços de poder, não estar nos locais de conseguir realmente fazer as mudanças, né? Os locais que estão recebendo os maiores salários, que não estão em vulnerabilidade, que possuem uma qualidade de vida equilibrada, satisfatória. E essa é a questão da minoria, de não estar num espaço de dominância. Com isso, acontece a sobreposição das subjetividades, ou seja, as características que embarcam aquela pessoa, sejam características físicas, sejam características por conta do gênero, da orientação sexual, elas vão se somando a outras características. Eu gosto de exemplificar essa teoria com, com um conjunto, né, numérico, conjunto que se aprende lá na aula de matemática, ensino fundamental, ensino médio, onde mostra justamente como é que funciona a interseccionalidade, a intersecção que seria a soma dessas características. Aqui eu trouxe o exemplo, dois exemplos diferentes que embarcam o alcoolismo, o gênero e a raça, o alcoolismo, o gênero e a classe. E como isso acontece? Dentro do conjunto das mulheres, das pessoas que são alcoolistas, o conjunto das mulheres e o conjunto da população negra. A mulher negra alcoolista, ela está nessa parte cinza. Ou seja, ela sofre todos os estigmas, preconceitos e discriminações do alcoolismo por ser mulher e por ser negra. O sofrimento dessa pessoa é somado por todas essas características. As situações de vulnerabilidade, as situações de não pertencer à sociedade, de ser marginalizado. Essa pessoa acaba buscando o álcool ou outros comportamentos para justamente conseguir lidar com esse sofrimento, que é possuir essas características, que na verdade é ser quem eu sou. Porque não temos como modificar, por exemplo, a raça, né? Temos a questões, algumas doenças de pele, mas a raça você continua se mantendo nessa questão. E esse estigma, ele vai permanecer com você. A questão da dependência química, você pode estar há muitos anos em recuperação, mantendo a sua abstinência, mas os estigmas que já um dia te marcaram, que te fizeram ter uma ferida existencial por conta dessa doença, por conta desse transtorno, elas vão ali estar existindo ainda. Elas ainda vão ser gatilhos para o sofrimento, para buscar uma forma de alívio. Agora, a questão do exemplo da classe, quando falamos
de classe social, de poder aquisitivo econômico, é justamente a possibilidade de buscar uma ajuda, de buscar um tratamento, de ter acesso à informação. Normalmente, essa questão esse modelo que eu trouxe para vocês, desses três conjuntos, eles acontecem do gênero, da raça e da classe. E eu quis trazer para vocês justamente aplicando como o alcoolismo ele está presente nisso. E aí, cada uma de vocês pode mudar essas características, né, esses estereótipos, a partir daquela pessoa em que vocês forem analisar, ou se vocês forem pensar naquele caso em específico, daquela situação em específica. Porque, por exemplo, pode ser o alcoolismo, a raça e a comunidade LGBT, não ser a questão do gênero. Serão outras características, mas aquela pessoa que tiver nessa intersecção terá todo o estigma desses três grupos. E aí, a partir dessa análise, a partir desse questionamento e dessa perspectiva de olhar para uma pessoa com todas essas características, que começamos a ver que o olhar humanizado e o olhar de acolhimento, ele não pode ser reducionista, ele não pode ser raso, superficial. Por isso que quando a Colcha faz um trabalho de acolher cada mulher que chega, que pede ajuda, que está ali contando a sua história, é prestar atenção, né? Tá percebendo cada característica que essa mulher está trazendo com ela, cada ponto em específico que fez uma diferença na vida dessa mulher. E talvez esse ponto específico fez ela ir buscar o álcool para conseguir lidar com essa situação. E ter esse olhar geral, esse olhar humanizado para essa mulher, que vai fazer toda a diferença, para que ela se sinta pertencente a algum lugar, que ela se sinta segura para ela colocar sobre a vida dela, sobre as questões, sobre as dores. Um outro ponto muito importante que pode estar dentro desses grupos também é a questão da xenofobia, a questão de mulheres de outros estados, por exemplo. Atualmente, eu moro aqui no Rio de Janeiro, e eu percebo que aqui tem muitas migrantes da região norte e nordeste. E estar em outro estado também traz muitas dificuldades, também traz muitas questões de sofrimento, de invisibilidade. Então, assim, também são características específicas de cada mulher que vão estar presentes dentro desse contexto geral. E aí o álcool entra como essa ferramenta de enfrentamento. Pode entrar como uma automedicação, que seria para lidar com sintomas ansiosos, sintomas depressivos. Eu percebi que meu coração está batendo muito rápido, que estou me sentindo meio avoada. Então, o álcool ele me ajuda a não ter essas sensações. Mas isso é uma fantasia, isso é uma ilusão. Por um momento, ele pode vir ajudar, mas a consequência, lá na frente, o que isso vai trazer de prejuízo é muito maior. Inicialmente, o álcool traz a sensação de estar baixando a pressão, por exemplo, que é o que ajuda muito nessas crises de ansiedade e crise de pânico. Porém, no dia seguinte, nos dias posteriores, ele aumenta muito a pressão. Muito, correndo o risco de ter uma doença por conta disso, né? Doenças cardiovasculares. Então, as consequências, elas não são percebidas, mas por conta desse sofrimento, é a busca mais imediata, é a busca mais rápida por esse alívio. A fuga da realidade, por conta de pressões da vida, pressões
do cotidiano, os estresses, por conta da fuga da realidade, de estar em violência doméstica, por estar em relacionamentos tóxicos, em relacionamentos abusivos. Muitas vezes é nesse momento em que a mulher vai conseguir ter um alívio, utilizando o álcool de uma maneira imediata novamente. Mas não será de uma maneira eficaz. Por quê? Esse sofrimento ele vai continuar ali permanecendo. E também como resistência ao estigma, de uma forma como rebeldia, né, de quebrar esses padrões impostos, mas são isso, o álcool é usado como essa ferramenta de enfrentar esse sofrimento de uma maneira ilusória, fantasiosa, de uma maneira superficial, imediatista. Mas o sofrimento, ele ainda permanece. As feridas, elas vão estar abertas. Trouxe outros exemplos de mulheres em grupos vulneráveis, que até coloquei dentro da, da, daquele esquema que eu fiz dos conjuntos, que é a comunidade LGBTQIA+, como que as mulheres que estão dentro dessa comunidade, como é que busca, por que busca o álcool, né? Porque essa forma, toda essa discriminação, a violência leva ao alcoolismo. É a dor da existência. Como é que eu vou conseguir sarar uma ferida que foi causada pela sociedade por ser quem eu sou? E isso embarca também as mulheres negras, que sofrem todo o preconceito, a discriminação, né, todos os estigmas e também a marginalização. A população negra é a maioria dentro das comunidades, dentro da população carcerária, dentro da classe mais baixa em questão de poder aquisitivo. Então, está nessa vulnerabilidade. E muitas vezes foi o álcool o local de ajuda. As idosas é um ponto muito importante, e eu venho percebendo isso com a prática, atendendo algumas mulheres, que após a aposentadoria começam a surgir muitos questionamentos também. Fazendo um ponto, fazendo uma ligação com o que eu coloquei no início sobre as normas que estão impostas para as mulheres, após que você conseguir constituir a sua família, criar seus filhos, e aí vem a aposentadoria, você não tem mais o trabalho externo, as dificuldades de fazer o trabalho doméstico, começam a surgir os questionamentos da existência. E agora? O que eu vou fazer? Por que eu vou levantar da cama todos os dias? Para que eu vou levantar da cama todos os dias? O que eu vou fazer da minha vida agora se eu não tenho mais esse propósito? Até porque essas normas que são colocadas para as mulheres acabam que quando chega nessa faixa etária, elas param. A mulher perde a utilidade para a visão social e são deixadas de escanteio, são deixadas de lado. Com isso, o vazio. E o que eu faço agora? Então, esses são grupos vulneráveis também dentro da comunidade dentro da questão do alcoolismo. E aí, como trazer uma perspectiva de esperança, uma perspectiva de futuro para essas mulheres, né? Trazer essa prevenção. Por quê? Não é tratando o caso, a pessoa, tratando
o problema quando já está na emergência, quando já está naquele ponto de, meu Deus, já está tudo pipocando, que é normalmente o que acontece justamente pelos estigmas, pelos preconceitos, pela dificuldade de pedir ajuda, pela vergonha. E aí precisamos pensar, eu me coloco como profissional da saúde, mas isso também para todos que participam dos grupos, né, e outros profissionais também, como essa questão do alcoolismo entre mulheres precisa ser vista como prevenção e não como resolução deste problema. E aí a prevenção ela acontece a partir de grupos de apoio que são seguros, que são inclusivos. Eu trago aqui a colcha de retalhos, né, que traz toda essa palavra dos alcoólicos anônimos e que tem essa atenção especial para as mulheres, ter esse local seguro, esse local inclusivo, ter grupos de composições específicas, tudo isso vai fazer diferença para essa mulher, para ela entender que ela tem a possibilidade de pedir ajuda, que ela tem um local seguro e ela vai conseguir ter uma identificação, ela vai conseguir ter um apoio, mulheres que vão entender ela. E isso vai fazer muita diferença para conseguir lidar com esse vazio, lidar com essa invisibilidade. Ela deixa de ser invisível a partir do momento em que ela encontra um grupo em que ela tem mulheres que vivenciaram as mesmas coisas ou parecidos e que entendem a dor dela. Então, são espaços para compartilhar experiências e fortalecer mulheres. É um espaço também que promove educação, conscientização, para desestigmatizar o alcoolismo feminino, que é muito importante, o desenvolvimento da rede de apoio, e aí, nessa questão, eu coloco tanto os profissionais para além dos grupos de apoio, né? É muito importante profissionais que entendam a questão do alcoolismo, né? Profissionais que estudam de fato isso, porque muitas vezes a mulher alcoolista chega em um médico, ou chega em um psicólogo também, e é invisibilizada, e é anulada quando coloca essa questão do álcool. E isso reprime mais uma vez. Como é que eu vou conseguir realmente confiar de falar para mais uma pessoa que eu estou vivenciando essa questão, né, esse sofrimento? E também para famílias, a rede de apoio, família, amigos. Por isso que é muito importante, quando a mulher se encontra dentro de um grupo de apoio, ter essas raízes, né, levar essas questões para a família, para os amigos. Muitas vezes a família não compreende o que está acontecendo, né? Os amigos também não compreendem, não têm as informações adequadas, e é aí que faz toda a diferença. Poder ter esse apoio dessas pessoas para que não sejam colocadas de novo nessa marginalização. E aí os alcoólicos anônimos como um ambiente acolhedor e seguro. A diferença que tem de um grupo que promove todo esse espaço de segurança, de identificação, que promove esse espaço de anonimato, de sigilo, faz toda a diferença para pessoas em questões de emprego, em questões familiares, por segurança, sua própria vida, e vem salvando muitas vidas mesmo. Com isso, a identificação e a segurança que vocês mulheres encontram dentro dos grupos de apoio gera empoderamento por conta do trabalho, né, de autoestima que foi
tão massacrada por conta dos preconceitos e dos estigmas, o empoderamento de entender que não está sozinha nessa luta, nesse processo, e a quebra do silêncio, que é o ponto-chave, né? A virada de chave, a mulher conseguir se sentir confortável para quebrar esse silêncio e compartilhar essa dor. Quando coloco aquele ponto no início sobre ser naturalmente resiliente, as mulheres são ensinadas a lidar com todo o peso do mundo e dar conta de tudo e de todos, né? E chegar no ponto e perceber que você não precisa carregar isso sozinha, que você pode ter um lugar de poder dar as mãos, de chegar, sentar e respirar e colocar todos esses problemas para fora, que o ato de falar já traz um alívio danado, né? Isso faz toda a diferença para o desenvolvimento e para a vida dessa mulher. Coloquei essa frase da Eleanor Roosevelt. Ela foi uma ativista dos direitos humanos e ela colocou: ninguém pode fazer você se sentir inferior sem o seu consentimento. Por muitas vezes, por muitos anos, as mulheres foram colocadas nesse lugar de inferioridade, né? Nesse lugar de estar numa posição menor. Isso eu não falo de cargos, isso eu não falo de salário, eu falo numa questão de ser humano, de existência, né? De poder ser pisoteado. Não, ninguém pode ser pisoteado. E esse aqui é um momento de empoderamento, é um momento de perceber que, por mais que falaram que você é isso ou você é aquilo, ter escutado isso durante a sua vida, as pessoas não podem te colocar nesse lugar se você não permitir. E isso é muito importante. Sem o seu consentimento, não vai ter esse lugar da inferioridade. Para finalizar, eu gostaria de dizer que hoje cada uma de vocês fez uma escolha, que é estar aqui, nesse momento de compartilhar, nesse momento de integração, de ajuda. E isso, por si só, já é uma atitude corajosa e transformadora. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui, poder trazer um pouquinho da minha fala, um pouquinho das informações. Muito obrigada. Doutora, muito obrigada a você pela palestra maravilhosa, né? É um prazer ter a senhora com a gente nessa noite. Muito obrigada por aceitar nosso convite. Estamos muito gratos pela sua participação. Seja sempre muito bem-vinda.